Olá, eu sou Patrícia Moreno Firmo de Oliveira, tenho o nome artístico de Patrícia Trintim, sou nascida na cidade de Curitiba, Paraná. Nasci em 1989, eu tenho 33 anos. Posso dizer que tenho a mesma idade de vida como de profissão. Os meus pais, eles são de duas famílias tradicionais de circo-teatro. Meu pai é da família dos irmãos Garcia e minha mãe da família dos Morenos. Então, eles se conheceram ainda jovens e acabaram se reencontrando em Curitiba, aonde firmaram relacionamento, casaram. Desse casamento tiveram 5 filhos e os 5 são artistas, né? Eu sou exatamente a irmã do meio. Tenho 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos. Somos em 3 meninas e 2 meninos. E eu comecei no meio artístico desde o meu nascimento. Meu pai, ele trabalhava nas escolas de Curitiba, levando o espetáculo Marcelino Pão e Vinho. E eu já fazia pequenas apresentações desde pequena, de Marcelino bebê, que é encontrado na porta ali do convento, eu fazia o bebezinho. Depois tem a primeira fase do Marcelino, eu fazia também, né, quando eu tive a idade, eu fazia a primeira fase do Marcelino. Até que, por fim, o meu irmão entrou na fase da idade escolar. E daí meu pai ficou naquela, e agora? Será que a Paty faz? Porque ela é pequenininha, eu tinha ali uns 3 aninhos de idade. Então eles ficaram com aquele receio, por eu ser muito novinha, se eu daria conta de fazer esse espetáculo, né? Aí minha avó fez 2 roupas de Marcelino. Fez uma pra mim e fez uma pro meu irmão. Se caso ela não conseguir fazer o espetáculo, o Jonathan entra e acaba fazendo o restante do espetáculo. Mas, para surpresa de todos, eu consegui levar o espetáculo até o final. Ele conta que ele lembra que ele ficou pronto o espetáculo inteiro para entrar em cena e nunca entrava, porque eu nunca saía, e ele chorou no final porque eu fiz tudo e não deixei nada para ele fazer. Aí, a partir daí, eu comecei a protagonizar o espetáculo do Marcelino Pão e Vinho, e acompanhando meus pais. Eu lembro que eu tinha cabelo comprido, minha mãe passava horas durante a noite enrolando o meu cabelo. Ela colocava vários grampinhos, enrolava assim na caneta, daí colocava grampinho, aí colocava uma fraldinha para não estragar. No outro dia tirava, ficava aqueles cachinhos presos, porque meu cabelo era comprido, eu não queria cortar, eu fazia papel de menino, então eu tinha que dar um jeito. Era muito bonitinho de ver. Chegou na época que ia ter o comboio cultural. Meu Deus, eu fiquei muito feliz, fiquei muito animada. Falei, nossa, pai, quero participar, claro, imagina, comboio cultural, né? Tava feliz da vida, só que no fim eu entrei em período escolar, então eu não ia poder ir no comboio cultural porque eu tinha que estar na escola. Foi aí que minha irmã começou a fazer o espetáculo do Marcelino Põe Vinho. Eu lembro que eu chorei, né? Não, o papel é meu. Eu gostava muito de fazer, mas no fim não consegui fazer. Meu pai, ele tinha, depois ele saiu com o pavilhão de zinco. Ele tinha um pavilhão que ele levava nas cidades, montava. E nesse pavilhão eu fazia ainda pequenas participações como criança, né? Eu fazia Nelly quando criança, do Céu Uniu Dois Corações, fazia Olguinha, na Maconha o Veneno Verde, vários papéis de personagens, né? E só que o pavilhão de zinco, ele era muito trabalhoso para você mudar de uma cidade para outra. Ele era difícil, ficava muito tempo parado. Até que um dia meu pai falou: "Não, eu vou montar um circo-teatro". E eu lembro que na época a galera chamou ele de louco. Imagina, nunca, como que você vai conseguir circo-teatro? Não existe. Vou montar. E foi em 2001 que ele fez um projeto, acabou sendo aprovado no projeto e saiu com o circo. Eu tava naquela fase crítica, né? Que você não é nem tão novo para fazer um papel infantil e nem tão velho para fazer um papel adulto. Então, eu saí de Curitiba com apenas 2 personagens fixos. Eu fazia numa comédia a menina da Casa dos Fantasmas e fazia o papel Bernadette, da Canção de Bernadette, onde conta a história de Nossa Senhora de Lourdes. Papel maravilhoso. Eu lembro que na época, para mim ter referências para começar a fazer um espetáculo como esse, eu gosto muito de comédia, mas eu tenho um carinho muito grande pelo drama. Eu acho fundamental o drama. E daí ele lembra que ele pegava fita cassete
para que eu pudesse assistir a história de Bernadette, para ter essas referências, saber como me movimentar, como falar do personagem da época, por ser uma história verídica, tinha que dar fundamento aos fatos, né? Então tinha que trazer ali a originalidade da história dela. Enfim, fui só com esses 2 personagens. Eu falei, puxa, mas eu queria estar no palco toda noite. E não podia, né? Porque não tinha papel que me cabia. Então eu fazia aula de axé em Curitiba. Eu comecei a trazer todas aquelas coreografias do axé para dentro do circo. Daí eu montei o nosso corpo de bailarinos, né? Passava as coreografias do axé para o pessoal e toda noite, depois do espetáculo, tinha uma dança com os bailarinos do circo Pisca-Pisca. E além da coreografia, eu comecei a confeccionar os figurinos também, juntamente com a minha mãe, com as minhas tias, é claro. Mas aprender a bordar, aprender a costurar, aprender a cortar, aprender a montar um figurino, né, com elas. Então elas foram me passando essa referência já desse outro lado da parte artística. Na época, assim, ainda, o meu tio fazia sonoplastia e fazia iluminação do circo. Mas ele fazia na época na fita cassete, né? Coloca a fita, volta, põe o foninho pra ver se tá no ponto, pra soltar e tal. E a sonoplastia, tudo nas fitinhas. E um dia meu pai resolveu trocar da fita para o computador, né? Foi aí que meu tio meio que se perdeu, ele não conseguiu se encontrar direito. Daí meu pai falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr a Patrícia para fazer o curso e ela te ajuda, te auxilia na questão do som e da luz. Foi aí que eu fiz um curso de Oxford para aprender a lidar, a gravar áudio, a editar. E a partir dali eu gostei muito dessa área, tanto do som, da sonoplastia, quanto da iluminação. Porque, né, os 2 trabalham basicamente juntos e faz toda a diferença num espetáculo ter uma iluminação e um som bacana. Então eu comecei juntamente com meu tio, a cuidar dessa parte da iluminação e da sonoplastia do circo. Depois disso, continuei estudando, né? Isso foi sempre fundamental. Meu pai sempre cuidou muito desse lado da gente para que a gente terminasse os nossos estudos. E me surgiu na época do ensino médio a oportunidade de fazer magistério. Eu falei, puxa vida, magistério, adoro ensinar. Então é uma coisa que vai agregar muito na minha profissão, a questão do magistério. E acabei fazendo o ensino médio e o magistério. Eu podia optar só pelo magistério, fazia 4 anos, me formava. Só que tinha cidades que o circo percorria que não tinha o magistério. Eu falei, então eu não vou correr o risco de perder 1 ano do ensino médio. Então eu estudava de manhã no ensino médio, à tarde no magistério. E infelizmente eu não consegui me formar no magistério. Chegou uma certa fase ali do que não tinha magistério na cidade, como eu temia. E eu acabei optando só pelo ensino médio, mas fiz o ensino médio, me formei, né, no ensino médio, concluí ele direitinho. Depois disso, fiz alguns cursos de automaquiagem, maquiagem artística. Estava sempre buscando mais conhecimento e me aprofundando sempre nas áreas que eu tinha condições ali dentro do meu ramo, dentro da minha profissão. Das minhas referências, eu sempre vi muito a minha mãe trabalhar, achava lindo, achava a minha avó uma gigante no palco, com os papéis maravilhosos dela. Claro que tinha as atrizes mais famosas, como Fernanda Montenegro, que sou fã incondicional dela, acho o trabalho dela impecável, maravilhoso. Ela passa a verdade, ela é incrível. Não tenho o que falar de Fernanda Montenegro, né? É o concurso. De Curitiba, eu gostava muito de acompanhar os espetáculos da Regina Vogue. As produções, as montagens, a forma com que ela levava os espetáculos, que ela modificava os espetáculos e ficava incrível, encantadora. Assisti Gnomos, Uma Aventura Encantada com ela, assisti Aladdin, o Gênio da Lâmpada, assisti O Menino Maluquinho, quando eu era pequena, e são coisas que não saíam da minha cabeça. Puxa, eu quero isso pra mim um dia. Então, sempre foram grandes referências para mim. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu fui convidada a participar de um festival em Piabiru,
e do ladinho ali de Apucarana, o FERA, né? Festival Estudantil de Artes Regional, Festival Estudantil de Artes Regional ali. Então, eu ia com a minha prima num espetáculo, aí meu tio acabou não deixando ela ir, e eu falei, puxa pai, mas eu quero participar desse festival. Daí ele falou, filha, faz um monólogo. Eu falei, puxa vida, um monólogo, já tinha assistido, inclusive com a Regina Vogue, um monólogo, achei fantástico. Eu falei, mas eu não sei se eu dou conta. Fui lá e escrevi o espetáculo do monólogo, ele dirigiu pra mim o espetáculo, levei pra ele o texto, ele gostou, falou, puxa, bacana, vou dirigir pra você esse espetáculo. E eu lembro que foi muito legal, eu levei a sonoplastia, que eu mesma montei, do espetáculo do monólogo que eu fiz, acho que era a Estação, o nome, e meu cenário era uma cadeira. Eu lembro que meu pai fez toda a direção pra mim numa cadeira, então todo o cenário de toda parte era cadeira. E eu acabei ganhando o primeiro lugar na minha categoria com esse monólogo. Foi muito bacana, o pessoal da cidade que recebeu os alunos, me recebeu com faixa, teve um carro de som, né, fazendo aquele alvoroço na cidade, uma cidade bem pequenininha, Quinta do Sol, no interior do Paraná. E foi muito legal até hoje tá lá o meu troféu como ganhadora do monólogo. Foi uma experiência muito legal em projeto. Tive alguns outros projetos em outras companhias, eu trabalhei na companhia do Circo de Comédias Casquinha, fui lá fazer uma temporada com ele, também no Circo de Teatro Tubinho, Circo de Teatro Bileco, fiz algumas participações no Teatro do Biribinha, assim, tudo que envolvia e quem me convidasse, com certeza eu topava participar. Enfim, comecei a fazer oficinas de teatro a partir daí. Quando chegou na cidade de Buri, em 2008, nós chegamos numa cidade, eu estava indo com meu pai fazer praça, eu comecei a fazer secretaria de frente junto com ele, aprender, né? Então eu ia junto, ele fazia secretaria de frente, eu ia junto para aprender. E chegamos na cidade de Buri, aí foi onde eu conheci o meu esposo, e lá a gente começou a namorar. Em 2010 o meu avô faleceu, Arésio, e foi até uma homenagem a ele, o meu nome é artístico, né, Patrícia Trintin, foi uma homenagem a ele. E em 2011 eu me casei, né, acabei casando. Em 2012 o meu filho nasceu. Então do tempo para mim ganhar o meu filho, Cauê, até ele ter uns 10 meses de idade, eu fiquei em Florianópolis com a minha avó. Quando o Cauê tinha um mesinho de idade, eu tinha um boneco do meu pai de palhaço. Aí eu peguei e tirei a roupinha desse boneco, coloquei no meu filho e maquiei ele e falei, puxa vida, já pensou ele ser sucessor do meu pai um dia? Seria o orgulho da minha vida, né? E eu tava fora do meu meio artístico, fora do meu habitat natural. Então eu conversei com meu esposo, em comum acordo nós decidimos voltar para o circo. E foi uma alegria muito grande, porque a partir dali eu levei o meu filho no mesmo caminho que meu pai e minha mãe sempre me levaram. Ele ficava atrás nos bastidores, ele começou a fazer as pequenas participações, com 2 aninhos ele assumiu o personagem Pisquininho, que é o mesmo palhaço do meu pai, só que pequenininho, foi feito roupa para ele e tudo. Então, a partir daí eu comecei a investir mais ainda, tanto na minha carreira artística quanto no circo. Comecei, junto com o meu pai, a assumir a parte da administração, contratação de elenco, assumir ali a questão burocrática de chegar nas cidades, para o circo poder entrar. E foi assim que a gente viu em 2020, né? Até então, continuamos trabalhando, percorrendo as cidades do interior do Paraná. Em 2020, que a gente estava em Santo Antônio da Platina, se eu não me engano, no começo do ano, a gente sentiu a necessidade de reformar o circo. Então vamos reformar o circo. E começamos a fazer a reforma. A gente não encontrou mão de obra para fazer a pintura da frente, para deixar mais bacana, fazer plotagem. Falei, não, então vamos fazer. Comecei eu e meu marido fazer nós mesmos a pintura. Então nós pintamos, eu comecei a trabalhar também com a criação das artes para as redes sociais do circo. Então eu já fazia arte, né? A arte de panfleto, esse lado todo.
e fiz pra frente do circo, né, pra fazer a plotagem. Eu lembro que nós compramos uma minivan, uma Topic, né, pequenininha, para que fizéssemos a propaganda do circo. E tudo assim, parcelado, na prestação, né, conforme ia dando as nossas condições, mas para que a gente chegasse na próxima cidade com o circo impecável. Então a gente comprou um tecido maravilhoso para forrar túnel, tapete, lustre no teto, reformamos nossa bomboniere, fizemos um lindo painel para foto. Tava tudo indo bem, tudo indo bom, até que começou a história da pandemia. Quando começou a história da pandemia, nós tínhamos a recém-chego em Andirá, na cidade ali de Andirá. E ainda estávamos terminando os últimos ajustes de estar reformando o circo e tudo mais. Daí, quando começou a história, começou em São Paulo, a gente acabou ficando com medo do que poderia acontecer, de como aquilo ia chegar até a gente. Mas tudo bem, tá em São Paulo, estamos aqui no interior do Paraná, tá longe ainda, então tá tudo bem. Até que não. Fechou São Paulo, fechou Andirá, fechou tudo, carro de som na rua, volta, não pode mais ser espetáculo. Aí começou a nos preocupar de verdade, porque a gente tinha um elenco, eu era responsável, assim como meu pai, por esse elenco. Nós tínhamos 3 crianças no nosso elenco, nós tínhamos gente de idade no nosso elenco e nós não tínhamos uma reserva, porque a gente tinha acabado de vir numa reforma. Então tudo que a gente tinha, a gente investiu na reforma do circo. Então aquilo foi muito preocupante pra gente. E como a nossa única fonte de renda sempre foi a bilheteria, nos pegou muito de surpresa. Eu lembro que a gente tinha cozinha comunitária no circo, né? Comíamos todos juntos na mesma cozinha. Tinha só o leite das crianças separado e tal. E eu fui com meu pai saí, pai, agora? Acabou tudo que nós tínhamos na cozinha, o que que a gente faz? Daí ele falou, filha, eu tenho algumas folhas de cheque ainda, vamos ver se a gente consegue colocar isso em algum lugar pra ver o que que a gente consegue fazer. E eu lembro que a gente saiu do circo e bem de frente tinha lá cheque para daqui a 45 dias. Nossa, pai, seguramos cheque. Falei, aqui. Fomos lá, conversamos com o pessoal do estabelecimento. Meu pai já havia estado com o pavilhão lá 20 anos atrás, em Andirá. Conversamos com o pessoal do estabelecimento do mercado. Ela falou, não, tudo bem, pode fazer uma compra aí para vocês se manterem, imagino. Fizemos a compra, levamos para casa, enfim. Porém, é uma compra não muito grande para mais de 20 funcionários, então, né, não era uma coisa que duraria por muito tempo. Até que começou a acabar essa compra que nós fizemos. Aí a gente começou a se apavorar de verdade, porque o que que nós íamos fazer? Fui até a prefeitura, perguntei se havia alguma coisa que nós pudéssemos fazer, deixar espetáculo vendido para quando voltasse às aulas, qualquer coisa, ou se eles tinham algum tipo de emprego para nos dar, para que a gente conseguisse se manter. Ela disse para mim que infelizmente não, que ela não sabia o que estava acontecendo, nem como é que ia ficar para os funcionários dela. Eu não sei de que forma que o pessoal da cidade ficou sabendo dessa situação. Nós temos amigos lá de longa data, que acho que eles perguntavam sempre como é que a gente estava e tal, enfim. Alguns outros amigos de cidades que nós já havíamos passado também se preocuparam muito com a nossa situação, sabendo de que nós vivíamos apenas da bilheteria. E daí o pessoal da cidade de Andirá começou a fazer arrecadação de alimento e levar pra gente no circo. Assim, era de agradecer, ajoelhar e agradecer, porque veio em ótima hora. Então nós não passamos necessidade de alimento na cidade. A cidade foi impecável, a cidade foi maravilhosa. Nós estávamos num local, a prefeita precisava fazer manutenção naquele local e pediu para que a gente fosse para o centro de eventos. Lá no centro de eventos era bem afastado da cidade. Enquanto nós estávamos ali no centro, a gente recebeu muita doação, o pessoal ia lá, passava, comprava pão, levava para nós. Enfim, fomos para o centro de eventos. Ali dificultou um pouco mais. A gente tinha água, tinha luz, tinha tudo lá que a prefeitura nos cedeu, porém já ficava longe para o pessoal da cidade vir fazer algum tipo de doação para nós. Mas mesmo assim eles iam. Só que
nisso já passou 2 meses da pandemia, né? E nós permanecíamos em Andirá. E claro, não nos faltou alimento, porém remédio, alguma conta, qualquer outra coisa assim que a gente tivesse e precisasse que a gente pagasse, continhas, né, que nós temos, o pessoal de cada um foi acumulando, foi acumulando. E nós permanecemos ainda por mais 1 mês e meio, mais ou menos, no centro de eventos, sem a mínima ideia de quando a gente ia conseguir voltar. Nesse meio tempo a gente foi perdendo funcionário, o funcionário foi embora para cá, outro foi embora para lá e foi se disseminando. Estávamos, por enquanto, eu, meu pai, meu esposo, minha mãe, minha irmã, os pais do meu cunhado. A partir do momento que minha irmã falou, não dá, infelizmente, não tem como ficar aqui, eu preciso ir embora. Aí nós decidimos, não, se vai um, vai todo mundo. E foi aí que a gente acabou saindo de Andirá, deixamos todas as coisas lá, vamos para casa da avó, no interior de Santa Catarina. Ela tem uma casa lá, então vamos ficar lá na casa dela, pelo menos a gente não precisa pagar o aluguel, né? E vamos fazendo alguma coisinha para se virar. Propriamente em Andirá ainda, nós fizemos pão, a gente fez pão para vender, a gente fez feijoada, fizemos alguns dias feijoada, vendemos, a população super participava com a gente, mas é uma coisa maior, né? É uma vez ou outra que a gente fazia, tipo, um fim de semana por mês, 2 fins de semana por mês. Então, aí meus sogros nos deram a ideia, ó, já que vocês vão pra lá, tenta fazer uma pizzaria delivery, alguma coisa assim, onde todo mundo possa trabalhar e participar. Então, tenta fazer isso. E fomos, então, embora pra lá. Realmente foi muito difícil largar tudo lá, largar nossa casa, largar nossa história, deixar tudo pra trás. Me dói pensar que faz 2 anos, já fazem mais de 2 anos que as coisas estão lá, paradas, onde estava o circo recém-reformado, que a gente reformou com tanto carinho, que teve tanto trabalho para fazer a reforma, e daí agora tá lá, sabe? Parado ainda quando a gente pensa assim, não, agora vai dar certo, vai voltar, vem uma outra onda. Na época eu lembro que alguns circos tentaram voltar, o próprio Beto Carreiro voltou, né? Só que o patamar deles era muito melhor que o nosso, a condição financeira deles era muito melhor. A gente acabava de, com toda a dificuldade do mundo, fazer uma reforma. Imagina reestruturar tudo para atender todas as normas de vigilância sanitária. Na época tinha a questão da cabine de esterilização que tinha que ter. Nós não íamos ter condições para isso. Então a gente não teve opção, a gente teve que optar por deixar as coisas lá, deixar nossa moradia, deixar nossa casa, toda a nossa história, nosso acervo pessoal, nosso acervo da empresa, ficou tudo para trás para a gente poder se manter, né? Aí tinha a questão da lei do Aldir Blanc, que saiu, teve a questão do auxílio emergencial que nós recebemos, mas demorou demais, a gente foi receber quando a gente já estava aqui, na outra cidade. Começamos a fazer o que dava, meu esposo tinha moto, começou a fazer entrega, eu fui trabalhar também numa escolinha, onde eu estou até hoje nessa escolinha, sou muito grata pela oportunidade, mas fora da minha área, né, ganhando assim o básico que dá, como dá, estamos numa casa que não é nossa, né, então nossa casa tá lá, é o ônibus, é o trailer, é onde tá a nossa vida. Então a pandemia ela afetou diretamente nesse sentido, ela afetou tanto no nosso lado pessoal como profissional, né? A minha casa tá lá, minha empresa tá lá, então ela afetou dessa forma e até agora a gente não conseguiu ainda reaver o nosso material. Teve a Lei Aldir Blanc que era para sair justamente para isso, para que a gente conseguisse sair da cidade. Cidade de Andirá, infelizmente, não nos deu esse apoio. Meu pai tentou de tudo que é forma, fez curso, falou com quem ele podia, mas infelizmente ela não preferiu devolver o valor para o governo do que acabar nos fornecendo esse recurso para que a gente tirasse o circo de lá. E com isso a gente está tentando agora juntar de todas as formas,
trabalhar aqui, trabalhar ali. Fomos convidados para fazer o projeto Verão Paraná, onde nós participamos também numa forma que a gente consiga arrecadar valor para ir buscar as coisas, porque é longe, a gente sabe o quanto é difícil e custoso trazer esse material de volta. E o que eu espero para depois disso tudo acabar, eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que a gente consiga novamente se reerguer, que o público tenha sede de cultura, que consiga dar valor para os pequenos, para os grandes artistas, mas principalmente assim, para um circo simples como o nosso, que chega na cidade e quer apenas levar fonte de cultura e alegria para os seus moradores. Então eu espero que agora, depois da pandemia, que a gente consiga rever tudo de novo, nosso material. Não sei, a perda vai ser muito grande, porque nossa carreta palco mesmo, a gente sabe que vai ser quase impossível de trazê-la, porque na mudança acabou quebrando a estrutura dela. Então a gente já sabe que o prejuízo foi muito grande. Claro que não tivemos nenhum prejuízo com a perda de alguém próximo a nós. Então, graças a Deus, esse prejuízo que não tem preço que pague, nós não tivemos. Então, eu já sou muito grata. Teve a minha tia que logo após que ela saiu de Andirá, ela acabou pegando Covid, ela ficou muito mal, nós tivemos à beira de perdê-la, mas graças a Deus isso não aconteceu. Então, nos afetou sim, mas eu tenho certeza que tudo vai passar, nada é para sempre, né? Como diz a minha avó, não há mal que sempre dure, não há bem que nunca acabe, né? Vai passar. Depois da tempestade vem a bonança e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, a gente vai conseguir reunir nosso elenco de volta, eu vou conseguir ainda ter o prazer de ver meu filho ser o sucessor do meu pai. Vai ser a maior alegria da minha vida, com certeza, porque o mesmo amor que eu tenho pela arte, eu acho que eu consegui passar para ele. Ele é doente por teatro, ele ama palhaço, ele brinca quase que o dia inteiro de teatro dentro de casa, e me dói demais saber que ele podia estar lá, né, aprendendo, fazendo, podia estar no que ele gosta também, no que ele aprendeu a amar, assim como eu. Então eu espero, fiquei muito feliz desse edital do memorial, tomara que dê certo, e eu espero sinceramente que dê certo não só para nós, como também para todos os outros artistas. O artista tem que ir onde o povo tá, né? E se Deus quiser, logo a gente consegue terminar com tudo isso. Então eu só quero agora agradecer, vou encerrando aqui meu vídeo, e agradecer a todos vocês e agradecer essa oportunidade. Muito obrigada!